Fala galera, tá entrando no ar podcast Metanoia Entre Amigos, na companhia aqui do Bispo Daniel Santos, na companhia do Evangelista Vinícius, e hoje a gente tá com um convidado aqui muito especial, um cara que prega muito, amigo, e tem certeza que você já foi edificado aí na sua igreja através de uma das ministrações dele. Não tô falando nada menos de alguém como o pastor Esdras, que é o nosso convidado hoje. Vai estar compartilhando com a gente aí um pouquinho da sabedoria dos altos céus que o Senhor deliberou sobre a vida dele. E antes da gente começar, quero começar com uma oração, deixar o Vini encarregado dessa missão aí, dessa oração, para a gente começar o nosso podcast, amém? Boa noite a todos, vamos orar. Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o seu nome neste dia, por estarmos aqui bem, vivos e com saúde. Obrigado pela vida do Bispo Daniel, obrigado pela vida do Pastor Esdras, obrigado pela vida do Samuel, obrigado pela vida do Eric, obrigado por todos que estão online conosco, acompanhando, acreditando e investindo nesse trabalho. Que seja edificante, que seja direcionador, que seja uma bênção e teu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Pai querido, que nós não venhamos entrar para a tendência, nós venhamos alcançar vidas e almas através desse projeto e o teu nome seja glorificado. Entregamos esse tempo de bate-papo, de conversa, participe conosco, que seja uma bênção e que teu nome venha ser glorificado. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Pessoal, quero já desde já deixar um abraço para minha esposa que está ligadinha com a gente, a minha sogra, né? Minha sogra Hélia, minha tia Vilma, tá? Miguel, Bruna, Joaquim, ó, um beijo, pai ama vocês, que Deus te abençoe, minha esposa, te amo. Sei que hoje você não tá aqui, o Vini ficou, ó, falando na minha cabeça pra caramba hoje, reclamando que tu não veio. Então na próxima, em nome de Jesus, esteja aqui, para que eu não fique ouvindo, entendeu? E quero mandar também um abraço para a galera do Bravo, a turma Bravo 2025, a bombeirada. Tô fazendo curso de bombeiro civil, tô em formação. Top. Galera aí, ó, os bombeiros aí estão tudo ligadinho aí. Um abraço para vocês, a melhor turma lá da prevenção. Professor Paulo, tamo junto. E vou passar as apresentações aqui. Agora o Vini aí vai fazer suas considerações e vamos ouvir aí nosso pastor, né? Exatamente. Tem muita coisa boa para acontecer aí. Tem um conteúdo legal. O pastor Esdras, ele é itinerante, ele é sincero. Um grande homem de Deus. Eu acredito que tem muita coisa boa para acontecer aí, tá? Boa noite, meu nome é Vinícius. Somos todos amigos, somos todos irmãos e estamos aqui mais um dia nesse projeto Metanoia Entre Amigos, que é de muita edificação, muito abençoador, muito acrescentador nas nossas vidas. Temos o convidado de honra aqui, nosso amigo Pastor Esdras, juntamente com essa equipe maravilhosa. Então, vamos embora para cima, que tem muita coisa boa para acontecer nesses momentos que estaremos online aí, em nome de Jesus Cristo. A gente não pode deixar de citar o Eric também, né? Que tá aqui nos bastidores esse aqui. Esse aí é cara... faixa preta. O Eric é top. Esse cara é brabo, né? Gigante. Então, Pastor Esdras, seja bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade aí, se apresente, a galera tá aí ligada. Amém. Eu sei que tem coisa boa para vir aí. Tá com a palavra, meu pastor. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nos é dada nesse podcast que tem um grande potencial. Quero cumprimentar todos os telespectadores das mídias sociais. Que Deus abençoe sua vida. E eu espero muito que através dessa transmissão você seja extremamente edificado e abençoado. Nosso assunto hoje aqui é espiritual. Nós vamos falar um pouco da nossa jornada ministerial e vai ser um prazer poder colaborar com o crescimento do reino e também com a edificação também para agregar alguma coisa no seu ministério. É uma honra estar servindo vocês hoje aqui. Glória a Deus, amigão. Maravilha. Quero deixar também para você aí de casa, telespectador, você pode mandar sua pergunta. Se você quiser tirar uma dúvida, quiser participar, isso é de extrema importância para a gente. Fique à vontade, pode mandar sua pergunta aí no chat aí do YouTube, ou quiser mandar no Zap, pode mandar, que a gente está aqui para interagir com você aí, tá bom? Então vamos lá, Vini, abre aí
esse quadro aí e não alivia pro pastor não, tá? Vamos lá. Cara, eu vou vir com uma pergunta assim, bem legal no início, pra gente começar a se sentir mais à vontade, entrar no jogo, aquecer. Mano, primeira pergunta que eu quero fazer pra você é: como você descobriu que era um pregador da palavra? Desde a minha infância, eu já vinha apresentando alguns sinais com respeito a isso, né? E eu só vim ter essa percepção justamente quando eu assumi a performance do chamado. E aí, devido a algumas situações que a gente foi passando, e aí eu pude compreender que aquilo ali já eram indícios para algo que Deus tinha relacionado à minha vida espiritual e ministerial. Como, por exemplo, nós éramos membro da Igreja Batista Alvorada na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e tinha um grupo específico que trabalhava muito com jovens, chamado Embaixadores do Rei. Provavelmente, quem já foi de Igreja Batista vai compreender aqui a minha fala. E nesse período, a gente desenvolveu muito com respeito à Bíblia. Por exemplo, tinha uma competição bíblica chamada de esgrima. Como é que funcionava essa competição? O juiz da competição selecionava as equipes e um representante de cada equipe. E ele citava lá o livro, o texto, o capítulo e o versículo. E quem abrisse primeiro ia alavancando nas premiações e ganhava um troféu. E aí, a partir dessas competições, começou assim uma sede para querer conhecer um pouco mais a palavra, mas nem tanto, porque eu não sabia desse chamado. E aí, só depois que as coisas foram aflorando, e aí eu pude compreender que ali já era um indicativo para aquilo que Deus tinha com a minha vida. Pô, muito fera. Quais foram os sinais assim mais latentes que você entende, que conseguiu te fazer entender isso? A capacidade de memorização. Eu sei, e aí alguém pode dizer, eu também sou fácil de memorizar. Só que eu qualifico isso como uma questão de uma habilidade dada por Deus. Porque eu acabava lendo histórias, às vezes até mesmo do trabalho da escola, e eu memorizava aquilo com muita facilidade. E quando eu comecei a ler a Bíblia, também não foi diferente. Tanto é que quando, pela minha primeira vez que eu fui ministrar, normalmente as pessoas têm dificuldade de ministrar a palavra pela primeira vez por falta do conteúdo bíblico, porque está num nível raso. Já comigo foi ao contrário. Eu memorizei a história de Daniel toda dentro da Babilônia. Nossa. Fui buscar histórias, fui pesquisar, e aí eu ministrei por volta de 1h20, mais ou menos, só de cabeça. O pastor até levantou do altar para dar o sinal de que já era hora de parar, né? E eu, como era a primeira vez, estava empolgado e falando disparadamente, mas sem a experiência, sem a revelação do Espírito. Fui naquela corrida ali direto, né? Só narrando a história, só narrando a história. E ali foi onde eu entendi, de fato, Deus tem isso com a minha vida. Caramba, que legal. Eu tive conversando com um amigo, falando sobre música, que eu comecei tocando bateria, né? Sim. E desde pequeno, ele falou de memorização, eu lembrei desse episódio. Desde pequeno, minha mãe sempre colocou a gente pra ver muito desenho, VHS, via Rei Leão, Tarzan, vi tanto Rei Leão que eu consigo narrar o desenho inteiro pra você, se tu colocar a fita pra mim. E as músicas, mano, eu gravava batida, tempo e assim, sem saber tocar nada. Eu conseguia reproduzir sem saber tocar nada, as pausas, tudo. E depois que eu comecei a tocar, eu fiz meio que uma retrospectiva, um TBT, e falei, caraca, isso eram sinais de que eu era músico, entende? Ele falou de memorização, eu entendi. Pô, isso é muito legal. Porque às vezes você recebe esses sinais assim e você não percebe. Perfeito. Aí mais à frente você consegue entender, pô, caraca, era um sinal, era um indicativo que eu nasci para fazer aquilo, sabe? Incrível, incrível. E é algo interessante nisso, de repente o meu pai não tinha essa percepção. Sim. Poderia até ter havido um investimento maior sobre isso. Hoje eu olho para a minha filha traça todas as características e um perfil de uma pregadora. Nossa. Ela ama ler, ela ama leitura, ela pega a gibi para ler assim, ó, lê 2, 3 num dia. Então assim, você já vê os sinais. Então hoje eu, que passei pelo processo que ela passou, mas não tive nenhum investimento do meu pai assim,
Hoje eu já consigo ver nela a oportunidade de eu investir. Que legal. Então, eu começo a investir na leitura. Pra você ter ideia, ela já teve umas 3, 4 Bíblias. E aí sempre ela vai, pai, eu já quero já uma versão nova. Então, assim, eu não tenho dúvidas que o viés ministerial dela vai ser todo voltado para a palavra. Vai ser excelente, né? Incrível. E assim, a gente percebe que são sentidos, né? Que uma vez apurados, precisa ser identificado, a gente consegue trabalhar, né? E que foi o próprio Deus que injetou em nós. Perfeito. Então, assim, existem áreas da nossa vida que para elas serem trabalhadas de forma excelente, precisa ter um foco excelente. Perfeito. Então, assim, você pegou o útil e o agradável. O útil é o quê? É aquilo que Deus colocou. O agradável é o quê? Foi o foco que você centralizou naquilo que Deus colocou em você. Perfeito. E isso Perfeito. daí foi gerando o quê? Esse nível. Isso. Essa elevação de nível. Exatamente. Então, assim, você para e percebe hoje, dentro de uma sala de aula, você pega uma matéria como português, matemática, você vê que tem algumas coisas, principalmente história, você tem que memorizar. Você não consegue fazer uma prova de história sem que você, uma vez na tua vida, tenha que ter memorizado alguma coisa. Exatamente, mano. Então, assim, se você não tem aquela a força de vontade, né? Porque a força de... Eu acredito que a força de vontade, ela gera capacidade. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, se você vê a maioria das pessoas, elas falam assim, mas eu não tenho capacidade para isso. Não, você não tem força de vontade. Exatamente. Porque a tua força de vontade vai gerar em você uma capacidade para chegar ao extraordinário. Isso. Então, eu entendo que, pelo que você passou, o que você narrou pra gente agora, esse teu início de caminhada foi algo que você focou, entendeu? Exato. Você focou naquilo que é útil, você trabalhou isso, independente de recurso, né? Sim, perfeito. Assim, na maioria das vezes, Deus coloca coisas maravilhosas sobre a nossa vida, mas a gente fica dando desculpa, entendeu? Exatamente. E assim, em nenhum momento eu vi você dar desculpa, você tá falando assim, olha, eu peguei aquilo que eu tinha, fui fazer. Fiz a minha Assim, parte, exatamente. Deus deu, mas você trabalhou o que Deus te deu. Isso. Então hoje, às vezes, a gente sabe, a gente tem, mas não sabe que tem, porque a gente não investe naquilo Perfeitamente. que já está pronto. Eu costumo dizer assim, existem aqueles que já nascem exercendo a habilidade que lhe foi dada. Verdade. Já tem outros que, num determinado tempo, vão passar a desenvolver aquilo, né? Só que esses que vão passar a desenvolver aquilo, eles jamais podem usar como desculpa a questão de o meu contexto social é complexo, ou lá onde eu habito é complicado. Não. Se me foi dado essa habilidade, se corre nas minhas veias esse impulsionamento, e eu me predisponho a começar a buscar tudo aquilo que esteja relacionado com aquilo a qual estou sendo impulsionado, irmão, não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. Pastorzão, quero te fazer uma pergunta. Sim. Na sua caminhada ministerial, né? A gente está falando de caminhada ministerial. Qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a sua descoberta dentro das suas ministrações? Perfeito. Vou ser mais profundo na minha pergunta. Qual foi o seu maior enfrentamento, a sua maior dificuldade nas suas ministrações dentro de um tema que você nunca imaginou que pudesse ser convidado para pregar dentro daquilo ali? Qual foi o seu maior desafio nessa caminhada de ministrações? Em se tratando de início, o meu maior desafio foi esse, de desenvolver mensagens. Porque assim, quando você começa, a sua mente é um solo fértil? Mas ainda é muita informação para você conseguir administrar o todo que está vindo sobre você. Então você vai ali, com muito cuidado, você começa a desenvolver uma mensagem, beleza. E aí você prega aquela mensagem, e aí a partir daquele momento, você fica confiante para pregar só aquilo. E como é que você vai sair de um campo que você está dominando para ir para um outro texto, para desenvolver, para começar a dominar? Então, esse foi o meu maior desafio. O início da pregação, o começo de ministração.
Porque você se sente confiante com aquilo que você domina. E aí, quando você vai tentar ministrar um outro texto, você fica inseguro, tem um nervosismo também, tem quem está sentado lhe ouvindo e você já conhece a performance ministerial daquela pessoa. Não que aquela pessoa espere alguma coisa de você porque sabe que você está iniciando, mas essa cobrança é mais de quem está começando. Eu não quero fazer feio, eu não quero errar, mas vai ser natural você lidar com o erro porque você está no início e ninguém começa sabendo tudo. Então a gente vai construindo até adquirir experiência, né? Você consegue desenvolver algumas técnicas e aí você consegue desenvolver melhor. Mas o meu maior desafio no início foi essa questão de começar a pregar, né? Começar a desenvolver sermões, mensagens. Esse para mim foi o meu maior desafio inicial. Perfeito. Porque, Vini, eu acho que você também já passou por isso, como eu passo diariamente. Que assim, nós, né, nessa caminhada, a gente procura se superar a cada dia, irmão. A cada dia. Por quê? Foi o que o pastor falou, na questão de desenvolver mensagens. Porque às vezes a gente está diante de um cenário em que a gente tem que sair de um campo para entrar numa visão que não é sua, mas é de alguém que está querendo, que te convidou. E isso é interessante por quê? Porque a gente bate de frente com a questão enfim, do investimento em si. O estudo, o tempo, o preparo. E cá entre nós, muita gente não quer se preparar, né? Principalmente estudar. Exatamente. Então, assim, as pessoas não, na caminhada ministerial hoje, a nossa geração, ela não valoriza o tempo que a gente separa para estudar, perfeito, o tempo de entrega, porque é horrível. Numa caminhada ministerial, você que passa um tempo se preparando, se dedicando àquilo, e você chega na igreja para dispor um sermão ali que você e as pessoas não andam na igreja como se estivesse num shopping, levanta na hora que você está ministrando, vai beber água, tá conversando com alguém do lado, tá mexendo no celular. Não há uma valorização para ouvir aquilo que a pessoa se preparou para entregar, né? E como que o senhor lida com isso? Na caminhada ministerial, o senhor já passou alguma situação dessa? Como foi para o senhor? Como foi o impacto na hora? Como eu falei, né? No início, a gente tem um comportamento que a gente às vezes não consegue administrar, porque tudo é muito novo, tudo está acontecendo pela primeira vez. Então você sem experiência, você acaba até sendo um pouco ignorante. Mas aí depois você amadurece. Hoje, qual é o meu conceito com respeito a isso? É o pastor que tem que chamar a atenção de quem está ali se movimentando. Se for algo que estiver lhe incomodando demais, você ali com educação, tem gente que chega a ser até ignorante, mas eu entendo também a razão da pessoa, mas esse não é o meu perfil. Aí a gente pede com educação para que o pai pegue a criança ou para que as pessoas façam silêncio. Mas se alguém se retira do ambiente onde eu estou com a responsabilidade de ministrar, de forma alguma eu vou me sentir abalado pela saída daquela pessoa. Eu entendo que quem tem o interesse fica, quem não é o interessado sai. Então hoje eu trabalho nisso de uma forma muito leve, sem que me cause nenhum tipo de constrangimento. Perfeito. O pastor Esdras tem quanto tempo já de ministério? Há uns 14 anos. 14 anos de ministério. É um bebê comparado à turma que tem por aí, né? Eu tenho muito pouco ainda comparado aos pastores também, mas uma coisa que aconteceu muito comigo no início foi o golpe que eu caí. O golpe de querer impressionar. O golpe de querer convencer alguém de que não, eu sou pregador. Eu estudava pensando no que, em que nota eles vão me dar. Perfeito. Na hora da exposição, sabe? Vai vir um elogio. Eu vou descer do púlpito e eles vão falar, caraca, Vinícius, dessa que vez... mensagem, E, rapaz, nossa, eu só me frustrava. Eu nunca fui o tipo de pregador de, ei, mano, você gostou da mensagem? Não. Sim. Mas eu era muito crítico comigo mesmo. Se autocobrava, né? E isso era um pouco mutilador pra minha alma, porque eu sabia que tinha um chamado, eu sabia que tem um chamado, mas eu já me encontrava meio perdido ali. Então, pô, como é que vai ser, mano? Porque, será que eu vou subir todas as vezes assim? Sabe? Aí,
Sabe por que isso acontecia também? Porque eu via o olhar das pessoas, tipo assim... Esperando alguma coisa. Você tá entendendo? Aí eu falava, não, agora eu tenho que dar para eles o que eles estão esperando. Cara, passou muito tempo para eu aprender, para eu me redirecionar. Mas eu acredito que isso daí não foi só uma deficiência inicial do seu ministério. Uhum. Eu acredito que uma grande parte de pregadores já devem ter passado por isso. Eu, particularmente, eu passei por isso. Aquele início que você está começando a desenvolver bem, Sim. né? Desculpa aqui a expressão chula, você está numa pegada muito boa, está lendo, está compreendendo o que está lendo. E aí eu chegava em determinadas igrejas e teve uma época que o pessoal usava aquele terno prata, aquele sapato coloridão, aquele anelão no dedo para intimidar, aquela pastinha do lado. Eu falei, é hoje que eu vou mostrar que eu não sou... Eu vou mostrar que eu não sou bobo, eu entendo de Bíblia. Meu irmão, pense num cara que cavava aquele texto ali dos sacerdotes e falava que a expressão sacerdotes é derivado do latim, e aí trazia o significado, explicava o peitoral do sacerdote, falava das 12 pedras, as cores das pedras, aquela coisa toda para impressionar. Mas, quando eu terminava a ministração... Sabe aquela coisa que parece que o Espírito Santo te confronta assim, acabou o show, e agora? Vai fazer o quê? Meu Deus. Então, assim, aí a gente vai amadurecendo, e aí a gente vai entendendo que aquilo ali não compensa você tentar mostrar alguma coisa para alguém, sabe? É Deus quem te apresenta, dentro da sua simplicidade, o impacto que Deus quiser produzir, Ele vai produzir. Mas não depende de nós esse tipo de ação, né? Caraca, mano, eu caí muito nisso. A necessidade de autoaprovação, né? Perfeito. E sem falar na pressa. Exato. Cara, eu tinha muita pressa que as coisas acontecessem. É não querer ficar por baixo, né? Poxa, é ver todo mundo voando e a gente querer se enquadrar dentro daquele padrão ali, né? E cada um tem um processo, né? Você tem o seu, o pastor tem o dele e eu tenho o meu. Cara, e sabe o que foi mais duro pra mim? Eu vi todo mundo indo, mano. E eu fiquei. E eu fui, Eric. Eu falei assim, mano, e aí? Aí chegou uma vez um rapaz falou, não, o Vinícius não é pregador não, o Vinícius é pastor de igreja. Vinícius não é muito de pregar pra fora não. Rapaz, isso doeu meu coração. Por quê? Você queria ir. E o pessoal falando é pra ficar. E ainda tinha a palavra. Não, vou te levar, vou fazer. Eu sou o Senhor. E meu Deus, e tu vê todo mundo indo. Aí tu, opa, enguicei. Aí tu, mas cara, aí o tempo passa. Nossas coisas vão mudando muito com o tempo. Isso. Pra pior e pra melhor, entendeu? Eu nunca imaginei que iria receber uma unção de itinerância sendo liberado pelo meu ministério, a nível igreja, assim, todo mundo vendo, a igreja falando, e o negócio acontecendo, o Senhor me dando um peso de imagem, o Senhor, cara, me fazendo ter alianças e Abrindo tudo mais. portas, né? Lá atrás eu achava que estava demorando. Hoje eu falo até pro senhor, pô, vai devagarzinho, porque eu não tô sabendo administrar. Conversamos um tempo atrás sobre trabalho, ministério, não foi? Exato. Então eu falei assim, caramba, aí... Ali era o tempo de preparo, era o tempo de ficar, era o tempo de aprender. Exatamente. Que, inclusive, eu costumo até dizer, né? Eu sempre converso com um grande amigo meu, um sábio também na palavra, pastor André Santos, e a gente fala muito sobre isso, que hoje... uma grande soma dos pregadores, eles são muito bons com o microfone na mão e estando no altar. Mas desce do altar, você vê que não tem uma postura de alguém que foi preparado, foi forjado, foi instruído. Só sabe pregar mesmo, só sabe falar. Mas não tem uma ética, sabe? Não sabe o que é servir, não sabe o que é sentar numa mesa e tratar de assuntos que edificam e acabam sendo 10 no altar e 0 fora do altar. Exatamente. Então, o tempo de preparo envolve tudo isso. Você vai aprender a ser educado, como se comportar com a igreja, como ser submisso a um pastor que te convida. Ética, né? Ética. Aí é uma educação espiritual, na verdade, né? Perfeito. Lapida, esse tempo te lapida muito. Aconteceu comigo, falo por experiência. Assim, eu vou ser muito sincero pra vocês. A gente não tá preparado para lidar com a velocidade. Sim.
Você já reparou que quando a gente não sabe andar de bicicleta, a gente começa com as rodinhas. Perfeito. Aí você começa a desenvolver um pouquinho, aí o que o pai faz? Tira uma rodinha de um lado. Aí você fica só com uma. Perfeito. Aí você vai... Só que quando você vê que o negócio está desequilibrando, você joga o quê? Todo o apoio para onde está a rodinha. Quando tira a rodinha, aí você vai naquela toda. Quando você começa a pegar a habilidade, você acha, agora eu não preciso. Aí vem a primeira queda. Puf! Isso. Aí há quem diga que fala assim, os maiores habilidosos foram aqueles que tiveram as maiores quedas, que carregam marcas, que carregam cicatrizes. Só que isso é da gente mesmo, a gente não está preparado com a velocidade. Porque assim, por isso que eu costumo dizer nas minhas ministrações que Deus ele dá corda pra gente, mas não solta a ponta pra não perder de vista. Exato. Justamente por isso. Então, assim, o que você tá falando, meu amigo, é uma coisa que a gente passa muito mesmo na nossa vida ministerial, o que o pastor tá relatando aqui. Inclusive, já tem até pergunta pro senhor da pastora Ana Clara, minha esposa, perguntou sobre a capacidade e a força de vontade. Isso é de forma geral ou tem pessoas que não nasceram para isso? Com respeito à palavra. Com respeito à palavra, capacidade e a outra palavra que você disse? Capacidade e força de vontade. E força de vontade. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que não nasceu com a capacidade, mas a entrega dela e a força de vontade é tão intensa que eu acho que Deus acaba dando para ela de bônus. Eu não tinha isso para você, mas tua força de vontade foi tão grande que eu vou te dar essa capacidade. Nossa. Certo? Agora sim, claro que de uma forma, Deus escolheu as pessoas certas para desenvolver aquele ofício. Né? Isso aí é inegável. Tem sim as pessoas que já nasceram com esse dom, com essa capacidade, e tudo vai concorrer para que a pessoa desenvolva aquilo, claro que ela se esforçando. Mas existem aqueles que não têm habilidade, mas pelo fato de se esforçar, Deus entrega a capacidade por conta da força de vontade dele. Por exemplo, de repente a pessoa é funcionário de uma empresa. Tem vários setores dentro daquela empresa, mas ele foi contratado ali para trabalhar fazendo a limpeza do local. Mas pintou uma oportunidade para ele fazer determinada função que fugia daquela área que ele foi contratado, mas ele fez com tanto êxito que o patrão disse, tira ele daquela área e coloca ele nessa. Você está entendendo? Por conta da força de vontade da pessoa em querer fazer. Acabou aprendendo, desenvolveu a habilidade, e você pergunta como é que foi isso? Rapaz, foi incrível, foi me dada a oportunidade, eu não sabia, eu me autodesafiei, fui lá, deu certo, eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Então tem coisas que vêm por dom de Deus, mas tem coisas também que vêm por força de vontade. Nossa. Muito bom. A pastora mandou dizer aqui, muito bom. Muito Pro senhor. esclarecedor, né? Ó, quero mandar um abraço aqui, Alisson, tamo junto. Meu parceiro, turma do Bravo, tá ligado aí. Deus abençoe, irmão. E o Glauber Silva mandou uma pergunta pro senhor. Uma pergunta ao pastor Esdras. O que o senhor acha sobre a pregação ser mudada na hora do culto? Já aconteceu com o senhor? Muitas vezes, muitas vezes. O detentor da mente humana não é o ser humano em si, mas é Deus. Então eu posso elaborar uma mensagem, me preparar para pregar aquela mensagem, mas chegar na hora, claro que isso não acontece em todos os cultos, né? Há casos e há exceções de o Espírito de Deus me impulsionar a ministrar uma outra mensagem e o resultado ser assim extraordinário e você ficar assim, ó, se eu prego aquela outra que eu havia me preparado. Porque assim, ó, às vezes a pessoa diz assim, ó, eu li um texto e me veio o texto no coração, fluiu o texto. Irmão, você é pregador, sua mente é fértil. Você pode ler vários textos e fluir várias mensagens. Mas não significa que pelo fato de ter fluído, é aquilo que Deus quer que você fale. Então, na hora, pode acontecer. Não é sempre. Há casos e há exceções
de o Espírito colocar uma outra palavra e do nada você chegar no culto, dobrou o joelho e você já saber o que vai falar. Quando você menos espera, você levanta do joelho, brota um texto no teu coração ou vem na sua mente e aí você fala, rapaz, por que tá vindo essa palavra? E aí vem toda a mensagem discorrida, desde a introdução até o fechamento, e aí você entende, não tem para onde correr. Aí, para completar que de fato Deus quer que você fale daquela palavra, é que vem alguém no louvor e fala o texto que está grudado na tua mente. Nossa. Ou quando ou vá cantar algum louvor específico, o pastor cita um texto relacionado àquilo, e aí, meu irmão, quebra toda espécie de dúvida e você entende com confiança. É isso que Deus quer que eu pregue. E você vai lá, prega, o resultado é de almas, é de poder de Deus, e aí tá tudo certo. Maravilha de Deus. E a experiência é incrível, né? A experiência te dá propriedade. Verdade. Ele tá falando algo incrível aqui. Porque tem a direção e a inspiração, né? Você recebe a direção e prega naquele texto que você conhece, que você já pregou. Sim. Não é? E tem a inspiração, que você simplesmente, poxa, Senhor, tá com a mente meio mexida, qual texto eu prego hoje? Aí tu abre lá, um Salmo 126, mas eu nunca preguei aqui, mas o Senhor tá te inspirando a pregar ali. Aí vem as sinalizações, como disse o pastor Elias, o louvor, e isso aí tu, não, Deus quer isso aqui. Aí tu vai. Quando tu se entrega ali, tu acha a veia. Quando tu acha a veia, cabum. Lindo, maravilhoso, Deus agiu. Então, assim, eu acho que pregação também é muito disso daí. Você sabe? tem que ter sensibilidade Tem que ter espiritual sensibilidade. para identificar isso, né? E acontece também de às vezes você tem uma mensagem montada, você vai até pregar aquela mensagem, mas o Espírito diz assim, ó, eu sei que você montou o teu sermão, eu te dei essa mensagem, você tá ali com tudo anotadinho, porque tem que ter um esboço, ou no celular, no iPad, ou no tablet, ou numa folha ali de papel, mas de repente o Espírito diz assim, ó, começa a falar e deixa eu te inspirar nas aplicações. Nossa. É você pregar sobre a inspiração divina. Eu sei que você conhece o texto, o contexto, você já tem todas as aplicações, aqui eu aplico isso, aqui eu aplico isso, mas de repente o Espírito te toma e diz assim, ó, eu sei que você conhece o texto, mas deixa eu te usar, e aí você começa a falar, e aí brota coisas que você nunca imaginaria falar, mas Senhor, que direção poderosa é essa? Eu nunca imaginei. Então, cara, isso é extraordinário, sabe? É incrível, né? Aí você tem que estar muito sensível para você ter essa percepção, exato. Sensibilidade, né? Sensibilidade é isso. tudo, irmão. Vamos para mais uma pergunta. É leve também. Daqui a pouco eu vou fazer. Tá bonzinho hoje, né? Não, eu vou jogar o sazon aqui, mas por enquanto a gente tá só cortando os legumes ainda. Vamos lá. Pastor Esdras, essa pergunta é legal. Legal, eu fiz numa live para uma pastora amiga e eu gostaria de ouvir a resposta do senhor também. Existe um conflito entre as duas naturezas do Esdras? O Esdras pai, esposo, provedor, e o pastor Esdras pregador? Existe um conflito? Às vezes é difícil conciliar. Fala com a gente aí. É difícil, sim. Às vezes tem esse conflito, sim. Por exemplo, eu sou pai de 2 meninas, eu sou esposo também. Universo diferente, né? Com certeza. Um homem pai de menino. Com certeza. E aí eu tenho minha esposa que tem as demandas do lar, tem a questão de ensinar as atividades para as minhas filhas, tem a questão de levar elas na escola, tem a questão também de dar atenção também como pai e também atenção como marido, e tem também a questão ministerial. Só que esse tipo de conflito passou. De um tempo para cá, Deus vem me dando essa capacidade de gerir melhor o tempo. Porque a própria Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Exatamente. E quando você coloca as coisas no seu devido tempo, você para de se conflitar. Então, o que acontece? Período da manhã, eu não estando em viagem. Hoje mesmo eu dei um auxílio, um suporte às minhas filhas para fazer a atividade escolar. Minha esposa estava lá adiantando o almoço, cuidando das coisas de casa. Levamos ela na escola. Aí precisou resolver alguma coisa do nosso dia a dia, fomos na rua, voltamos. E aí o período da tarde eu já separo para quê?
para dar uma estudada, dar uma orada. E aí chega o momento de buscá-las na escola. A gente busca ela na escola e aí eu já corro para o compromisso ministerial. E aí chega, às vezes, eu também aproveito o tempo da madrugada, né, para ir no monte fazer uma oração, para estudar mais um pouco também. Então, assim, quando você encaixa as coisas no seu devido tempo, aí você para de se conflitar. Já houve isso um tempo, hoje já não mais. Poxa, é legal, porque deve ser muito difícil para como falamos aqui no início da pergunta, um homem. Minha mãe esteve conversando com a gente um tempo atrás e ela disse que sentiu muita dificuldade como mulher de cuidar de 2 homens. Mulher entende mulher, homem entende homem, né? Sim. Então, seria muito mais fácil para o pastor cuidar de 2 homens do que de 2 mulheres, sim, entende? Agora, imagina, deveria ser, né? Como o senhor disse que conseguiu conciliar tudo, e acontece muito isso com pregadores aí. Eles saem, vamos supor, de manhã e só voltam à noite. E tá lá a mulher com filho, com casa, com almoço, com escola. E toda tá o demanda, cara, né? E tá o cara gritando, dando glória a Deus, aleluia, posta vídeo, posta isso, posta aquilo. E tá lá a mulher se descabelando, os filhos... Sem tempo de qualidade. Caramba, isso é muito comprometedor. Sabe, muito comprometedor. Eu, ano passado, eu tive observando, eu sou muito observador. A minha esposa chegou a um nível no ano passado dela, você vai pregar tal dia? Aí eu, vou. Ela, não, tudo bem, porque não, eu queria dar uma volta. Você vai pregar tal dia? Não vou. Ah, então, vamos na casa de não sei quem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe, eu falei, caraca, mano, tá demais. Entendeu? Então, assim, eu parei para observar e falei, caraca, olha as armadilhas aqui. Olha os perigos aqui. Perfeito. Sabe? Talvez tem gente que nos ouve hoje que sonha em ser um pregador, né? Isso não é errado. Não é errado. Porém, tem que tomar cuidado com essas armadilhas. Com certeza. Por exemplo, hoje, devido às demandas de viagem, eu acabo não conseguindo prestar um auxílio como um marido dentro de casa, no aspecto de organização do lar, um suporte, uma ajuda para a esposa. Mas eu faço de tudo para viabilizar o trabalho para minha esposa. O que iria lhe facilitar no dia a dia? O que seria um eletrodoméstico que lhe facilitaria? Eu viabilizo. Sabe, eu não dificulto, eu não estou presente para auxiliar, mas o que você precisa para simplificar e melhorar o seu desempenho no lar? Eu vou lá e viabilizo, certo? Dá o suporte, Dou o suporte necessário. E minha esposa é uma mulher fantástica, porque às vezes eu viajo. O meu limite, de acordo com ela, é de no máximo ficar 10 dias num estado, certo? Passou de 10 dias, não. Aí eu volto para casa. Mas ela segura a onda toda, leva as meninas na escola, faz comida, limpa a casa, sabe? Então, quando eu chego de viagem, eu faço de tudo para proporcionar para ela um momento de leveza. Eu procuro, às vezes, tirar ela da cozinha. Vamos almoçar fora hoje, ou 2, 3 dias para, né, dar uma aliviada. Poxa, meu esposo não está aqui todos os dias, mas quando ele chega, ele faz a diferença, entendeu? Então, eu procuro passar esse tipo de... Como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Esse tipo de leveza para ela, né? Para ela não se sentir pesada. Eu faço tudo, mas meu esposo viabiliza para que o trabalho funcione muito bem e não me sobrecarregue. Muito legal, né? Exatamente. Muito legal, tem que ter essa consciência. Eu não posso pensar só em mim. O pregador itinerante, eu sei que não houve pergunta com respeito a isso, mas eu vou entrar Faremos. No mérito da questão. Por exemplo, é inadmissível. Eu saio, né, eu viajo, os pastores me levam para comer em restaurantes top, eu como muito bem, eu como picanha, eu como peixe, eu como salmão, eu como uma série de coisas que eu gosto e coisas que também eu nem pensaria em comer, mas estão me proporcionando. Mas eu saio de casa, eu vou no mercado primeiro, eu coloco tudo que elas gostam, para ela não ter necessidade no mercado. Exatamente. Para eu não gerar nela a impressão de... Nunca ela me cobrou sobre isso, mas é algo de mim, que eu acho injusto. Eu desfrutar do bom e do melhor, e minha esposa está em casa fritando um ovo porque não tem uma carne, não tem um contrafilé. Eu tô comendo uma picanha, mas minha esposa tá comendo aquilo que ela ama. Se ela quiser ir agora ali no Rancho Mineiro, no Braseiro, ela vai. Você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa pairear isso. Equilibrar, porque né? a maioria
dos casamentos dos itinerantes entra em conflito por causa dessa desigualdade. O cara sai, tira onda, anda de carro bom do pastor, tira foto lá no hotel, tá na beira de uma praia, top. Mas e sua família? Como é que está sendo amparada e assistida em casa? Então, irmão, eu não estou dizendo que você precisa deixar igual, porque tem coisas que o pastor faz por você que às vezes você não consegue fazer, porque a condição dele é elevada. Mas em compensação, sua esposa tá vendo você viajar. Minha esposa, tudo que eu posto, ai, que delícia, que bom, amor. Nossa, que top, como é que é aí? Sabe? Legal. Jamais ela se opôs, porque ela sabe, não, meu marido me dá toda assistência, sai com a gente, quando chega, leva a gente também para comer em um lugar bom. Então, quando você deixa a sua casa organizada, irmão, você pode postar foto em Nova York. Ninguém que ficou aqui vai reclamar. Você deixa todo mundo no mesmo nível. E quem lhe acompanha vê que você viaja bastante com a família também quando tem a oportunidade. Sim, Isso sim. é muito legal, sabe? Muito bacana mesmo. Rapaz, eu tô te dizendo que a experiência te dá propriedade, sabe? O que existe de pregadores hoje que o cara nunca viu, a cor do cabelo da mulher dele não existe. O cara não posta uma foto com a esposa, não faz nada. Se você for ver, acompanha o Exodus como eu acompanho, sempre tem foto com as crianças, sempre tem foto com a esposa. Ele prega na minha igreja, as crianças vão, a esposa vai junto, sabe? Ele tem amigos lá. Então, cara, é muito importante isso. Importantíssimo demais, sabe? Assim, isso daí que você está falando é muito pertinente. É até um recado para as pessoas que querem pregar, né? Que querem ser pregador, querem entrar nessa trajetória. O que o Vini falou é verdade. Eu estava num ritmo que eu estava... Praticamente eu pregava de segunda a segunda. Segunda a segunda. E assim... Tudo que é em excesso faz mal. Ah, mas você está pregando, está levando a palavra. Mas assim, você vai cobrir uma coisa, mas você vai descobrir outra. Perfeito. Então assim... conversando com a minha esposa, eu falei, então a partir de hoje quem faz a minha agenda é você. Então minha esposa, ela faz a minha agenda, então assim, ela vê os dias, eu não fecho a agenda Perfeito. sem falar com ela. Ah, pastor, dá pra você vir pregar aqui? Deixa eu ver com a minha esposa a agenda pra ver se você tem a data livre. Aí ela pega, abre lá o calendário, ela olha e fala, amor, a pastora, quem te convidou para você pregar na quarta. Só que na quinta você já tem uma pregação. Vê se não pode ser na outra data tal. Sim. Que aí fica um espaço, que nesse espaço eu vou dar assistência para ela, vou dar um tempo de qualidade. Perfeito. A gente pode sair, pode dar uma volta. Então hoje melhorou muito. Então assim, essa Ótimo. questão do equilíbrio que o senhor está falando, isso é fundamental. É perfeito. Antes de eu querer pastorear a alma dos outros, eu preciso pastorear as almas da minha casa. Exato. Muito bom. Até para que elas possam testificar. Não, meu pai está aqui pregando, está falando para as pessoas, mas ele cuida da gente em casa, entendeu? Então, o cuidado familiar é fundamental. Quando você dá assistência familiar, irmão, o leque é sem limite. Lembrando que o pastor Isla está falando de coisas que ele vive. Que ele Exato. faz, que Não ele é põe história prática, de alguém, né? entendeu? Não Assim, é um modelo... Não é historinha de pregador, não, entendeu? É uma parada que dá pra ver, pra quem acompanha ele, dá pra ver. Sim. É porque Viu? assim, olha o conceito, possa ser que eu esteja errado, mas é uma opinião particular minha. Quando as pessoas dizem assim, você é referência. Irmão, referência para mim não é você ser perfeito, mas é pelo menos você ter exemplo a dar em todas as áreas da sua vida. Porque senão, se você só é alguém no altar bíblico ali, para mim você é um exemplo. Referência é quando eu conheço o seu padrão de vida, seu ritmo de vida, seu Uau. estilo de vida. Caráter, Muito né? bom, né? Então, referência não Muito bom. abrange só uma coisa. Referência abrange um todo. Então, enquanto é só no altar, poxa, esse cara é um exemplo para mim na área da pregação. Uhum. Referência, poxa, é no altar, Abrange é fora do todas as altar, áreas. é em casa. É um conjunto de financeiramente, coisas, é um né? conjunto de coisas. É o que eu penso, entendeu? Pastor, vou falar pro senhor, eu peguei isso pra minha vida hoje. Porque às vezes a gente... porque no nosso meio é isso. Não, meu amigo, ó, tu é referência. Mas o cara convive contigo só na igreja.
Mas fora da igreja, quem você é? Ó, por exemplo, Paulo, o apóstolo, ele não era um exemplo. Paulo era uma referência. Tanto é que a igreja tem culto de doutrina, usa quem? Paulo. As cartas de paulinas. É isso aí. Porque Paulo era uma referência. Ele mesmo diz, se alguém quer ser o meu imitador, fique à vontade, porque eu já sou imitador de Cristo. Então, se alguém imita Cristo, então esse alguém é referência, sim, a ser seguida. Entendeu? Então, referência abrange tudo. Paulo falava de finanças, Paulo falava de casamento, Paulo falava de vida ministerial, Paulo falava de vida espiritual. Referência é quando abrange um todo. Entendeu? É a leveza de quem tem intimidade, é outra coisa. Galera do YouTube, galera do Instagram, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, viu? Não se limitem a isso. Nosso podcast tá muito top. Mano, tá sendo luz, não tá, mano? Tá, com Tá sendo certeza. luz Vou aqui, te falar, entendeu? Kaique Matos, é da equipe Bravo. Bombeirada Civil, tá tudo ligado Tamo aqui, ó. junto, equipe. Um abraço, hein? Deus abençoe, Kaique. Nilson Santana, fala o que tu sabes. Você tem o dom da palavra e conhecimento sobre vários assuntos. Nilson, um abraço, que Deus abençoe. Deixou um comentário aqui. E tinha uma pergunta aqui, só que saiu, mas é aquela questão da memorização. Eu memorizei a pergunta. Que bom, mano. Que bom. Então, era a família Almeida, oficial, deixou a pergunta aqui. Quando que se sabe que é o momento certo, falando ministerialmente, de entrar em ação? Era uma pergunta direcionada ao Senhor. Os sinais, né? Os sinais são indicativos de que chegou o tempo, chegou a hora. Por exemplo, a pessoa que se preparou ali no anonimato, ele acha que nunca vai chegar a hora. Poxa, me preparei, fiz o seminário teológico, fiz uma faculdade teológica. Poxa, estou instruído, mas cadê esse tempo que não vem? Opa, daqui a pouco surgiu um convite, você pregou. Daqui a um pouco, uma pessoa de um outro estado, poxa, meu irmão, gostaria de fazer um convite, você ministrar no evento. Você foi lá, pregou. Aquilo ali se expandiu, né? Foi dilatando, foi crescendo. Quando você pensa que não, irmão, você está tão envolvido que você pensa assim, rapaz, eu sei como foi o primeiro convite, mas como é que o circuito se deu, fica até difícil de explicar. Mas quando é hora, irmão, não tem ninguém que possa impedir. Quando chega a hora, você sabe. Quando chega o momento, você sente, é um dispositivo. Quando não é a hora, você fica ali, meu Deus, quando vai ser a hora? Mas quando é a hora, você fica até tranquilo. Porque você tá ali, ó, as coisas estão começando a acontecer. Opa, isso aqui não acontecia, começou a acontecer. Então você sente que chegou o tempo do start de Deus na sua vida. Pô, legal, mano. Maravilha. Legal. Maravilha. Legal. Eu quero fazer uma pergunta, só que é uma pergunta meio... um pouquinho mais... mediana. Já tá na hora já de começar a temperar, né? Botar um... Um sazon, como diz Billy. Vamos lá. Meu pastor, vamos lá. Curso de teologia para um pregador é um complemento ou uma condição? Por quê? Eu estou perguntando isso. Já fui pregar em lugares, já fui assistir pregações em alguns lugares em que as pessoas, às vezes do altar, principalmente em mini vigília, às vezes quer desqualificar alguém que tem conhecimento e às vezes quem tem conhecimento quer desqualificar quem não tem. Sim. Então, qual é o argumento que usa? Tem tanta gente aí que é doutorado, faz curso de teologia, mas a revelação está na palavra. Sim. Você já deve ter ouvido esse tipo de comentário. Você não precisa ter curso de teologia para você ser um pregador, não. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Qual o seu posicionamento concernente a isso? Eu tenho aqui um telefone nas minhas mãos. Se eu te der esse telefone e pedir aqui agora para você falar tudo sobre esse telefone aqui, você conseguiria falar? Tudo sobre esse telefone? As especificações técnicas dele? Não. Porque você não estudou sobre ele. Sim. A mesma coisa é a Bíblia. Como é que você vai falar da Bíblia se você não conhece ela? E a teologia te dá a capacidade de conhecer o livro que você vai pregar. É por isso que é fundamental. Eu vou usar até um termo aqui mais incisivo. É obrigatório estudar teologia. Porque só através da teologia você vai descobrir tudo sobre a Bíblia.
é o estudo que vai te dar capacidade e autoridade para você falar do livro que você prega. Porque você vai adquirir o conhecimento sobre ele. Então, quando você mergulha no campo teológico, o campo teológico vai te falar o que é o pecado. Você estuda a martiologia, o que é os anjos. Aí você estuda sobre angiologia e aí vai seguindo a sequência, né? E aí as subdivisões dos livros da Bíblia. Então você só consegue entender isso quando você faz a teologia. Porque dentro do campo teológico tem pessoas que já passaram da sua fase, mergulharam nessa área, se tornaram professores e ele vai ensinar para você aquilo que eles aprenderam. E aí você vai ter mais habilidade para falar do livro. Exatamente. Então quando você estuda sobre o livro, irmão, você fala com autoridade. Não tem coisa melhor do que você falar daquilo que você conhece. E quando você só lê ali um versículo, não, vou falar desse versículo aqui só. Aí você só vai falar, mas você não conhece o contexto histórico, cultural, o porquê que foi dito aquilo, o porquê que está dentro daquele enredo. Então só a teologia vai te dar essa capacidade, entendeu? Eu, depois que eu me formei no modo básico, eu falei que as pessoas criticam, mas criticam sem conhecer, né? Porque se elas soubessem a riqueza de estudar teologia, elas não iriam criticar. Exatamente. É muito bom. A teologia em si não te transforma em pregador, mas você consegue ter uma base bem firme para poder pregar. E na verdade, isso não só, como você disse, não só se aplica na vida de quem prega. Teologia é para todo cristão. Exatamente. É para todos aqueles que amam a Deus e desejam conhecer a palavra. É cristão, se converteu? Faz um básico de teologia, você vai aprender acerca dos livros, você vai mergulhar, vai entender com propriedade, entendeu? Então é Estudar fundamental. nunca é demais, né? Fortalece Não, muita fé. te dá bagagem. Uhum. Jesus, ele venceu Satanás através do quê? Foi da palavra. Isso. No deserto, ele venceu como? Através da palavra. O problema é que hoje as pessoas elas querem modernizar o evangelho, né? Exato. Então, assim, querem modernizar, querem acrescentar coisas que não precisam ser acrescentadas, complementar coisas que não precisam de complemento, Exato. né? E a gente vê uma gama de pessoas que criticam algo, como o Vini falou, que não conhecem. Exatamente. Então, assim, eu não posso criticar algo que eu não conheço. Foi como o senhor falou, se eu der esse telefone aqui na sua mão, você vai me dar as especificações técnicas? Obviamente que eu não vou. Por quê? Porque Você eu não não estudou conheço, sobre, não estudei sobre. exatamente. É como você pega alguém que saca muito de matemática. Tu tá na aula, o professor tá explicando, tu não tá entendendo nada com coisa nenhuma. Mas tem alguém que tá ali do teu lado, que tá com a mente que, pum, já pegou tudo. Ele falou, ó, tu não precisa fazer essa conta toda. Ó, você pegou esse aqui, somou com esse, multiplicou com esse aqui, você tem o resultado. Viabiliza, né? Exatamente. Viabiliza. O nosso irmão Hudson Grande rabino. mandou um Hudson. abraço para o senhor, pastor, tá? Mande um abraço para o Esdras e Daniel, meu irmão. Poxa, professor Hudson, Aí é já rabino. teve aqui, foi o meu segundo convidado aqui no podcast, foi ele. Ó, já me abençoou muito ministerialmente. A gente já fez muito curso lá no centro do Rio de Janeiro. Curso de História das Religiões, Geografia Bíblica e entre outros, né, Hudson? Que época boa. Era eu, ele e o pastor Eduardo. A gente aprendeu com grandes teólogos. Foi assim, um tempo muito edificante. E já vamos deixar o convite aqui, Vini. Não, tem um cara aqui também que tá antenado com a gente aqui, entendeu? O cara é a minha primeira referência, não é o meu exemplo, ele é minha referência, tá? Que é o Luiz Henrique, tá antenado aqui. Maravilha. Não, é fora da abraço. curva o cara. Vai vir aqui também. Benção. entendeu? Já Professor tá no- Hudson vai voltar aqui. Também vai voltar. Quando Falei profe- com ele hoje mais cedo. Queria Então, voltar aqui. falei pra ele, vai voltar, vou até mandar uma mensagem pra ele amanhã, ó, vou te mandar uma mensagem, professor Hudson vai voltar aqui, e quando voltar aqui a gente vai fazer um pacote, meu irmão. Vai trazer o professor Hudson, a gente vai trazer o pastor Edes no dia que a gente trouxer ele. É mesmo? Faz um negócio, vamos fazendo um negócio direito. Vixe Maria. Vixe Entendeu? Maria, olha só. Aí a gente vai mais ouvir do que falar, né? Ah, não, eu vou ficar ali, bichinho de Jacó, irmão. Eu também, a Não gente fica posso, ali. não posso, né? E, cara, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Jaque, que
Luiz Henrique tá ligadão com a gente aqui. Luiz Henrique vai vir aqui. Vamos trazer ele aqui. Vamos aqui. trazer. Vai vir aqui, meu irmãozão. Pô, o cara investiu muito em mim no início da caminhada. Então, as portas tá abertas. O cara é sem graça, o cara é brabo, entendeu? Titio sabe, né? Não, ele é fora da curva, é irmãozão também, irmãozão mesmo. Amigão do Benção. A Jaque perguntou aqui, ó. Como não deixar o desânimo e a depressão parar a nossa caminhada? É lutar contra. É lutar contra. É a gente vencer na força do ódio, digamos assim, né? Ou é vencer, ou é vencer. Eu tenho uma mensagem que eu prego em Lucas capítulo 18, quando Cristo fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu sou apaixonado por esse texto. E ele diz que por mais que venha o desânimo, você não deixar o desânimo te vencer e roubar de você a vontade de orar. E a gente aplicando esse texto na pergunta da nossa irmã, é a gente lutar contra esse desânimo, é se levantar mesmo, sabe? É mesmo sem inspiração, tentar lutar de várias maneiras, mas nunca entregar os pontos, sabe? É dar murro em ponta de faca, é se esforçar mesmo sem estar com vontade de se esforçar, porque senão você não tem êxito, sabe? E a jornada de quem desenvolve ofícios ministeriais não é fácil, porque não é só a questão física, há os bombardeios espirituais também que a gente não consegue visualizar, mas a gente sente. Como é que alguém acabou de ter uma noite assim apoteótica em Deus, depois de uma ministração poderosa, e no outro dia você está triste, ou tá devendo, tá com algum problema? Não, eu estou mal comigo mesmo. Então esses são tipos de contra-ataques, né, que a gente recebe pós edificar a vida de outras pessoas por ter sido canal de Deus. Então, assim, a gente tem que lutar contra a força de vontade mesmo. Quantas vezes eu já me senti assim, mano? Isso me faz lembrar Davi, né? Davi, num dos seus salmos, ele, palestrando com Deus, né, ele fala que o meu espírito tá bom, mas a minha alma tá abatida. Pronto. Perfeito. Cara, eu tenho uma pergunta pro Esdras, essa pergunta é legal também. Com vontade. Ela já não tem um sazon, mas tem um salzinho, entendeu? Mano, identidade, mano. Identidade. Como formar uma identidade ministerial? O Vinícius é o Vinícius, o Esdras é o Esdras e o Daniel é o Daniel. Vou até tomar água. Isso parte muito do princípio de você não ficar se autocomparando. O que faz as pessoas perderem a identidade? É ver alguém tendo resultados e ela se esquece que essas pessoas que hoje têm resultados passaram pelo mesmo caminho que hoje ela está trilhando. E aí começa a se autocomparar. Ah, porque eu não prego nada. Ah, porque eu não sou bom. Ah, porque minha mente é fraca. Aí, ó como é que ele prega com facilidade. Ah, olha como é que é o ministério dele. Então as pessoas começam a olhar para o resultado. Aí pensam, já sei. Se do jeito dele está dando certo, eu vou começar a fazer semelhante a ele, que os resultados vão começar a chegar. Mas não é assim. Jacó é Jacó, Esaú é Esaú. Por mais que eu me vista dos pelos de Esaú, o pai conhece o som da minha voz. Então não adianta. Deus, ele não quer usar eco. Deus quer usar vozes. E eu preciso criar essa identidade em Deus desde o momento que eu não comece a me comparar com os outros. Deixa eu te contar uma questão curiosa aqui. No início do meu ministério, você sempre ouve pregadores para se inspirar. Eu ouvi muito. Eu, particularmente, eu gostava muito do Adeildo Costa. Irmão, só faltava roncar. Só faltava roncar. Todos os DVDs dele, praticamente, eu comprava. Colocava ali no DVD para poder ouvir e assistir as mensagens dele. Irmão, eu personificava ele no altar. Até os passos, os trejeitos. Tanto é que na igreja que eu congregava, os amigos diziam assim, ó, Adeildinho vai pregar hoje. E eu me sentia assim maravilhado com aquilo. Até que eu tive a primeira oportunidade de sair da região dos Lagos e vir para o Rio Capital pregar. Um amigo, por intermédio de outro amigo, me indicou numa Assembleia de Deus muito famosa e conhecida ali em Caxias.
E para minha surpresa naquele dia, eu fui pregar. Nunca imitei a mensagem dele. As mensagens sempre foram inspirações de Deus. Sempre tive isso comigo. Agora o jeito, eu entendia que se eu pregasse do jeito dele, o negócio ia virar. O negócio ia ser diferenciado. E aí nesse dia, a mãe desse pregador estava no culto e ela conhecia de pregador. E eu terminei de pregar a mensagem. Eu senti uma certa repulsa por parte dos irmãos. E eu me constrangi com aquela ocasião. Eu pensei assim, rapaz, o que aconteceu? O povo ficou meio ressabiado assim comigo. E aí depois, por boca do amigo que me indicou, eu vim saber. Aí ele falou assim, ó, é porque você imitou o Adeildo no dia que você pregou. E aí por isso que o povo não recebeu muita mensagem, porque achou que você estava imitando até a mensagem. Eu fui e tentei me justificar, irmão. Aquilo ali para mim foi um balde de água fria no meu ministério e na minha alma. Eu falei, nunca mais eu prego na minha vida. Até que uma amiga, uma pastora, uma mentora espiritual, pastora Sheila, chegou para mim, viu a minha tristeza, eu de canto, não queria mais pregar, nem dentro da igreja eu queria pregar. Ela disse assim para mim, ó, a partir de hoje você vai orar e você vai pedir para Deus a sua identidade. Você vai passar a influenciar pessoas. Eu sei que você gosta do Adeildo, mas Deus quer usar Esdras, não é o Adeildo. Então ore a Deus pedindo a identidade. E você vai ver que através da sua busca, Deus vai te dar essa identidade. Irmão, eu parti para a oração. Eu busquei o Senhor como eu nunca busquei na minha vida. Falei, Deus me dá identidade. Eu chorava. Eu dizia, Deus, eu estou cansado de ser chamado de imitador. Eu estou cansado de não ter agenda, porque as pessoas diziam, se eu quero chamar o Adeildo, eu chamo o Adeildo. Mas quando eu chamo o Esdras, eu quero ouvir o Esdras. Violento. E aquilo, sabe, marcou demais. Até que nessa busca, em lágrimas... Irmão, já viu quando você vai no Detran buscar a tua identidade? Você pega, você vê, fica vislumbrado. Eu tive uma visão de uma mão. Eu não via assim a expressão do ser, mas a mão me entregava uma identidade. Eu estava com a foto impressa na identidade. Nossa. E ali Deus falava comigo, ó, eu hoje estou te dando a tua identidade. Irmão, hoje eu prego, eu pareço com quem se não for comigo mesmo pregando? Você tem esse jeito único mesmo. Você está entendendo? Então, eu sei que tem amigos que imitam os trejeitos de outros pregadores, sabe? Mas, ó, que isso não seja uma crítica destrutiva. Deus quer usar você. Com a mesma proporção que Deus usa os outros, Deus também quer usar você. Você pode ser uma voz profética, você pode ser um exemplo a ser seguido, um referencial ministerial, sendo você mesmo. Porque a gente pensa, não, eu vou imitar o pregador fulano de tal, vou chamar para pregar de 2, porque isso dá certo. Não, eu vou roncar porque funciona. Não, isso funciona com eles, a identidade deles. Mas qual é a sua identidade? Se você deixar Deus fluir em você, você vai ter uma identidade que pessoas daqui a pouco vão começar a limitar. E você vai dizer, poxa, que legal, olha para isso, eu estou influenciando as pessoas, sabe? Então, identidade você constrói a partir de uma vida com Deus. Pô, bacana. Nesse processo, eu sempre tive curiosidade em saber disso. Nesse processo de construção de identidade, a gente adquire um pouquinho de um pouquinho de outro, ou a gente gera algo nosso? Assim, por exemplo, o senhor disse que admirava muito... O senhor está no céu. O Adeildo Costa. Hoje ele tá... Admirava muito o pregador X, sim, né? Mas será que nesse processo de construção o senhor pegou algo assim dele ou não? Eu montei o meu, Deus me deu o meu e acabou. Assim. Depois dessa experiência espiritual, ainda me vinha aquela vontade, porque aí você acostumou tanto naquele ritmo que aí você vai perdendo aqueles trejeitos aos poucos. Até que é uma espécie de detox, né? Vai sendo limpo, daqui a pouco você está falando normal, sem posição de voz, sem aquela coisa... Aí você está sendo você naturalmente, do seu jeito, da sua maneira. Deus vai usar você do jeito que você se apresenta para Ele, entendeu? Bacana. Isso eu quero até complementar as palavras do pastor Esdras, porque assim, essa pergunta ela é muito pertinente para os nossos dias, né?
Assim, quando eu comecei, ministerialmente falando, eu comecei como pastor Esdras. Assim, eu tinha o meu jeito, mas eu achava que o meu jeito ele não rompia da maneira que eu queria. Então eu tinha que ser igual alguém que já estava pronto. Só que o que a gente não entende no início é que pro que a gente admira que já está pronto, também passou pelo processo da construção. Perfeito. Então, assim, é o mesmo processo que Deus quer fazer em nós. Então, não tem como. Enquanto eu não entender como funciona aquilo que Deus colocou na minha mão, eu sempre vou querer funcionar com aquilo que está na mão dos outros. Perfeito. Só que o que está na mão dos outros não quer dizer que vai funcionar na minha mão. Perfeito. E nem o que está na minha mão não significa que vai funcionar na tua. Perfeito. Por isso, a identidade. É o que o pastor está falando. Isso é real, é notório. Você tem sua forma de ministrar, você tem sua forma de cumprimentar a igreja. Pastores têm a forma de cumprimentar a igreja e de ministrar. É igual você falou, teu jeito é único, Perfeito. é o teu jeito. O corpo é formado por muitos membros e cada um tem a sua função específica. Exatamente. E tem as suas formas de agir, de se movimentar. A mesma coisa somos nós que pregamos. Cada um tem sua forma de se expressar, tem jeitos, tem maneira. Imagina se todo mundo fosse igual. Torre de Babel já diz, hein? Eu vou fazer mais uma pergunta e depois tu faz a tua. Fica à vontade. Ah. Tem uma pergunta aqui, ó. Tá bom. Espera um pouquinho. De um Espera um pouquinho. telespectador. Essa aqui é legal também. Ou tu quer fazer telespectador? É pesada? Não. É bacana. É bacana? É bacana. Essa aqui é leve. É? Então tá. Vamos lá. Vestimenta é importante pro pregador? Vestimenta. Vestimenta fala? Vestimenta transmite alguma coisa? Comunica, com certeza comunica, né? A forma que você se veste denuncia quem você é. Por quê? Você vai num cartório, ou se você vai num fórum, você vai se deparar com todo mundo engravatado, né? Todo mundo adornado. Transmite uma imagem de seriedade, né? Mas quando você anda assim, muito solto, você não transmite, não comunica seriedade. A roupa fala também. A vestimenta fala, entendeu? Então, eu acho que sim, é um fator importante. Importante, tem peso, né? Tem um peso, tem um peso. O pastor Delcides falou isso comigo uma vez. Ele hoje é o cara que me dá as direções assim. Perfeito, ótimo. E deixa até um abraço para ele. Um abraço, pastor Delcides. É um mistério. A nossa amizade é um mistério. Por quê? Porque eu orava nos meus 17, 18 anos, sempre pedia a Deus. Sim. Alguém para me orientar, um mestre, um direcionador. Aí acabou que eu fiz amizade com ele e essa amizade simplesmente fez o negócio dar certo. O negócio alavancou, né? Entendeu? E hoje ele é o cara que é responsável por isso. Ótimo. E ele falou para mim uma vez, Vinícius, roupa expressa. Ele falou desse jeito. Roupa expressa. Imagina o cara chegando no culto para pregar, chegou o pregador, calça toda rasgada, irmão. Sabe? Camisa apertadinha. Sabe? Tudo bem, pode até ter uma palavra, pode até ter unção, mas pra gente que é guardião de princípios, né? Não pega bem, né? Verdade. É verdade. E essa pergunta aí? Então, a pergunta que estava aqui sumiu, mas memorizei. É do Danilo. Ele perguntou o seguinte, ele falou: eu sei que a teologia ela é fundamental na vida do crente, mas quem dá autoridade é o Espírito Santo. Ou estou errado? Ele botou assim. Exatamente. Você estuda, se capacita e com certeza é o Espírito. Ou seja, você se prepara, você faz a sua parte. Mas a questão de manifestar o teu conhecimento, aí de fato é com o Espírito Santo. Por exemplo, os discípulos caminharam com Cristo 3 anos e algumas semanas, né? E alguns meses, digamos assim. Foi o tempo de preparo. A todo tempo ali Jesus estava monitorando eles. Mas quando é que seria o tempo de expandir mesmo? O conhecimento eles já têm. Prática de algumas coisas eles já têm. Mas quando é que isso seria colocado em pleno exercício e em evidência? Quando o Espírito Santo descesse lá em Atos 2. E aí, a partir daí,
eles estariam assim completamente autorizados para desenvolver o ofício que Cristo lhes havia delegado. A gente se prepara, mas quem faz é o Espírito Santo. Isso aí sem sombra de dúvidas. Glória a Deus. Tem a tua aí? Tem. A gente falou de identidade, a gente falou de vestimenta. Eu quero... A pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte. Quando nós estamos numa crescente ministerial, as amizades que a gente tem, você perdeu muita amizade no decorrer desse teu crescimento? Porque assim, uma coisa é a pessoa acompanhar o teu crescimento junto contigo. Perfeito. E outra coisa é a pessoa ver o teu crescimento, não se alegrar e se afastar porque tu cresceu e ela não. Exato. Como que o senhor lidou com isso na caminhada? Quando a gente está numa crescente, como você citou aí, você está ali em ascensão, está subindo degraus. Se automaticamente você caminha com quem não tem o mesmo ritmo com você, não é nem que você queira deixar para trás. É que o ritmo da pessoa está incompatível com o seu ritmo. Então, automaticamente vai saindo do seu circuito de vida. Não é que você queira deixar, é que se ela não está no mesmo ritmo, na mesma frequência que você, é natural com que essa pessoa não acompanhe o seu ritmo. Sim. Entendeu? E acaba ficando para trás. Poxa, me abandonou. Não é. É que você está ali numa constância, numa frequência, que se a pessoa não tiver com o mesmo alinhamento que você, ele acaba realmente ficando para trás e só dando tchau. Entendeu? É algo assim automático, é espontâneo, não é que você cria isso. Faz parte mesmo da jornada. Pô, desceu uma pergunta aqui, mano, e essa pergunta é legal também. O que a gente deve fazer quando as pessoas veem o nosso crescimento como uma ameaça? Continuar fazendo a mesma coisa. Você nunca pode parar porque você é uma ameaça para alguém. Eu costumo dizer o seguinte, Vinícius e Bispo Daniel, as pessoas têm dificuldade de reconhecer a capacidade de Deus nas nossas vidas. E quem não é maduro, que aí agora já se trata de maturidade, de fato vai ver você como uma ameaça e tudo que for feito vai ter uma certa espécie de ciúme. Mas o que você pode fazer? O que você pode fazer se essa foi a capacidade que Deus lhe deu? Você vai se restringir para não produzir ameaça para alguém? Ou você vai continuar desenvolvendo e vai deixar a pessoa ali com um senso de ameaça e competição caminhando sozinha? Com certeza, número 2. Porque eu não posso reduzir o nível daquilo que Deus tem me dado com medo de gerar ciúmes ou com medo de gerar ameaça em alguém. Eu vivo aquilo que Deus derramou, transbordou sobre a minha vida e sobre aquilo que eu me esforcei. Eu jamais posso deixar de exercer aquilo que o Senhor me confiou porque alguém está com ciúme, de forma alguma. Eu preciso continuar desenvolvendo, entendeu? Se a pessoa está enciumada, aí mandei reclamar com Deus que decidiu. Cara, e eu acho que uma das maiores dificuldades daquela pessoa que desenvolve no ministério, que cresce, né, que expande, é saber lidar com o interesse. Porque tem gente que está do teu lado porque entende a bênção que é te ter do lado. É verdade. Agora tem gente que está do teu lado porque ela simplesmente quer pegar uma carona, ela... Conveniência. Conveniência é o termo correto. Só um adendo aqui. A pessoa que também, quando ela se sente ameaçada, é porque ela não confia naquilo que está sobre ela. Porque quando você tem confiança, eu costumo dizer o seguinte, irmão, pode chegar quem prega mais, quem sabe mais, quem conhece mais, quem tem muito mais unção. Irmão, eu vou vibrar com a vida dessa pessoa. Poxa, o que eu não tenho, tem na vida dele. Jamais eu vou me opor. Agora, quando você tem confiança no que Deus te deu, meu irmão, tudo certo. Entra no clima de disputa. Exatamente. Então, assim, se o Vini pregou, né, tá ministrando, eu falo isso por experiência própria. A gente cansa de pregar em várias vigílias, mini vigília por aí, lugares. Perfeito. Deus está usando a pessoa ali, ao invés de você se alegrar, mas não, o Vini tá pregando, o povo tá levantando, tá bradando ali, tá ligado. Sim.
Aí o camarada tá lá. Mas quando o microfone vai pra mão dele, ele Não, quer que aí- todo mundo pule, rode, rodopie, que... E, irmão, e comigo não tem frescura, não. Se Deus está usando ele, eu dou glória, eu dou aleluia, eu celebro isso, meu irmão. É a tua oportunidade, deixa Deus te usar. Jamais eu vou me opor, irmão. Marina Souza deixou aqui. Boa Essa é minha mãe. paz, Minha boa mãe. noite a todos, sua Minha mãe. mãe. E eu quero mandar um abraço aqui pro Samuel Lucas. Cheguei aqui, senti tua falta, meu amigo. Falei até com o Samuel Sato, falei, tô com saudade de Samuel Lucas. Meu amigo, um abraço. Samuel Lucas é o apresentador do podcast Ele Pode. Já fui um dos convidados. Meu amigo, Legal. um abraço. Legal. Que Deus te abençoe. Tamo junto, Samuel. Já teve aqui também no Metanoia. Foi o primeiro convidado, porque ele me convidou, foi o primeiro podcast que eu participei. Uhum. E quando eu inaugurei o Metanoia Podcast, ele foi o meu primeiro convidado. Quis Pô, legal. honrá-lo, Que né? bênção, Então, bênção. assim, você vai Honra. voltar aqui, tá, meu amigo? Isso. Muito bom receber seu comentário aqui. Deus te abençoe Bênção. poderosamente. A gente E- vai organizar legal a agenda do podcast pra Não, gente, vamos né? sim, vai dar uma guinada agora, vai Isso. ficar... O negócio negócio tá vai ficar de ficando bonito verdade. agora, né? E eu quero fazer uma pergunta aqui, o pastor tá aí já. Essa tem pimentinha do reino, né? Ah, essa Do daí é reino. um pouquinho... Do Vai, reino. vai pegar. Pimentinha do reino. Vai pegar. Pastor, como lidar na caminhada ministerial com calúnia, difamação e mentiras Você ao nosso é forte. respeito? Por quê? O senhor sabe que isso é um dos motivos que muita gente para no meio da caminhada. Porque às vezes a gente quer parar para tentar justificar ou provar que realmente a gente não é aquilo que estão falando. Exato. Por exemplo, o senhor o senhor pregou numa igreja. Tem gente que nunca sentou na mesa contigo, nunca trocou uma palavra contigo, mas gosta de transmitir pro outro. O Wesley é ceboso, metido, é arrogante, prepotente, soberbo. Enfim, nunca trocou uma palavra contigo. E sai falando da Sai sua falando. pessoa para Aí os fala, outros. o quê? Vai convidar ele? Aquilo ali cobra pra pregar, cara. É mercenário, só prega em igreja grande, é isso e aquilo. É. Como lidar com esse tipo de fagulha na caminhada ministerial? Não é tão pesado não, né? É leve, né? Não, essa é mais uma parada de direcionamento, né? Essas coisas Sim. assim. Maturidade. Eu entendo que, primeiro, se você não está inserido naquilo que as pessoas inventam ao seu respeito, não tem por que você se justificar. Exatamente. Você só dá resposta daquilo que você está enquadrado. Daquilo que você não está enquadrado, você não tem necessidade nenhuma de responder nada para ninguém. Mas sobre isso eu tenho o hábito de usar um texto de Neemias, capítulo 6. Os inimigos de Neemias, vendo que a obra estava desenvolvendo, já chegando na finalização, chegaram para ele e disseram assim: Neemias, desce do muro. Vamos ali no Vale de Ono fazer o que a gente não sabe. Mas como é que alguém que se opôs no início da reconstrução agora quer se tornar amiguinho? Fica difícil manter amizade com alguém desse nível. Foi meu inimigo no início, agora quer ficar meu parceiro? Aí Neemias disse assim, eu não posso descer porque o que eu estou fazendo é grande demais. Exige de mim tempo, então eu não posso ter um tempo de folga. Eu fui enviado, eu fui comissionado para fazer isso aqui. Então eu não tenho tempo. Depois, quando terminar o muro, quem sabe, mas eu estou aqui em pleno exercício. Os inimigos não se conformaram com isso e inventaram uma calúnia contra Neemias. E a calúnia é, se você não descer do muro agora, a gente vai espalhar para todo mundo que quando o muro terminar, você vai dar golpe de Estado. Você vai querer se tornar líder do povo de Judá. Neemias pensou, como é que é? Eu vou dar golpe de Estado? Não era nem para eu estar aqui, eu só vim porque Deus mandou. Minha vida é confortável, eu ganho bem. Sou funcionário da corte do rei Atarxerxes, na Pérsia. Sabe o que Neemias fez? Neemias levantou as mãos para o alto e disse assim, Senhor, esforça as minhas mãos. O que Neemias estava dizendo com isso nas entrelinhas? É que eles estavam a todo tempo tentando inibir Neemias de que a obra não fosse concluída. Mas ele pedindo força para Deus nas mãos, era como se ele estivesse dizendo, se o Senhor me der força, o desânimo não vai prevalecer. Eu vou concluir o muro e essa calúnia vai cair por terra. Então, qual é a melhor forma
de você combater os caluniadores. É você continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Pronto. Terrível, mano. Sabe o que mais me impressionou na resposta dele? É que é bíblica, mano. Exatamente. Não é aqui, ó. Ah, não, é o que eu penso, é o que eu acho. É uma analogia, não, é bíblica. E contra a Bíblia não há argumentos, irmão. Não é? Acabou. Estão falando mal de mim. Continua pregando. Estão tentando fechar a porta. Continua pregando. Ele é isso. Continua pregando, irmão. Mano, poderoso demais, mano. Poderoso demais. Não é... Eu vou te falar, o nosso podcast ele é legal. Porque a gente vive cada coisa nova em cada edição do podcast. É verdade. Tira parece que é diamante, né? Que tá sim, entendendo? É extraído. Eu acredito tanto nesse projeto porque a gente vem aqui pra falar sério. Se a gente tivesse pra falar besteira, a gente ia exceder o tempo que a gente tem. Mas a gente vem aqui pra falar sério. Mano, dá pra sentir a presença de Deus. Dá pra gente ouvir Deus, conselho, direcionamento, adquirir conhecimento. luz, tá entendendo? Louvado seja Deus por isso. E nessa caminhada ministerial, uma coisa, a gente falou no início, mas não falamos inteiramente disso, tá? Eu vou fazer outra pergunta depois dessa, mas diz aqui, pastor, pra gente, o que não... Três pilares que não pode faltar na vida de um pregador, espiritualmente falando. 3 pilares que não pode faltar na vida de um pregador. Intimidade com Deus, isso é um ponto fundamental, porque é o eixo de toda engrenagem ministerial. Você precisa ter intimidade com Deus. Terrível. Segundo, você precisa ser estudioso, porque o campo aí fora é cruel, e se você fala sem conhecimento, você pode ser advertido pós-mensagem, pode passar algum tipo de constrangimento. Uhum. Isso é fundamental. Tomar E uma terceiro, invertida, né? exato. Ou virar meme, né? E terceiro, você precisa ter uma vida de testemunho, irmão. Aí. Porque é o seu testemunho quem vai abrir as portas. Uma grande parte das agendas hoje que eu atendo, às vezes não se dá pela minha eficiência ministerial, mas se dá porque um diz para o outro: leva que é bênção. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, mano. Tem não. O seu testemunho chegar no ouvido de gente que só. nunca te viu e a pessoa se sensibilizar e abrir a porta, confiar, não, pode levar que é bênção. Então, intimidade com Deus, ser estudioso e, terceiro, que é ter testemunho, uma vida de testemunho. Porque aonde você... Tem uns que falam mal nos bastidores, você nunca sabe, mas sempre tem, né, os carrapatos de igreja. Cara, é muito legal, né? Mas... Para quem deixou de sonhar, tudo que vê é pesadelo. Mas para quem acredita... Aí dá corte, hein? Jesus, quando passa em Samaria, ele não fica em Samaria, mas fica na Samaritana, né? A gente tem que marcar positivamente o local que a gente passa. Ou as pessoas no local que a gente passa. Exatamente. Tem lugares que, para você chegar, não é você quem pisa primeiro. Caraca, aí. É o seu testemunho que vai na frente. Olha só, mano. É o testemunho que abre as portas. A Bíblia diz em Números capítulo 22, o pregador já gosta de logo de soltar as mensagens, né? Solta os estalinhos, vai. Que eles estavam em fase de conquista, né? Eles estavam acampados de frente para Moabe. Só que eles não chegaram a pisar em Moabe inicialmente. Mas a fama deles, o testemunho deles chegou primeiro. E qual era o testemunho? Esse povo saiu do Egito, atravessou o deserto. E desde quando eles começaram a conquistar a terra, aonde eles pisam, eles conquistam a terra. Esse povo é poderoso demais. A gente tem que arrumar alguma forma de parar eles. Mas espera aí, o povo nem pisou, mas o testemunho já está trazendo pavor sobre o inimigo. Nossa. Então, nosso testemunho abre portas antes da nossa presença. É verdade. Cara, terrível, mano. Poderoso. Terrível, mano. Eu, Vinícius, falo pra você. Depois desse bate-papo aqui, Eu faria conheço muita coisa. pregadores que têm a palavra, mas não têm o testemunho. Aí. Mas eu conheço pessoas que têm a palavra e têm o testemunho. Quem tem a palavra e o testemunho, irmão, não há limites de porta para ele.
Nossa, não há limite de porta pra ele. Mano, isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. Tu tem testemunho? O que tu acha? Pô, mano. Olha, eu vou falar pra você. Noite poderosa, noite de qualidade. Sabe por quê? Vou falar pra você. Isso aqui não estou sendo antiético, tá? Eu vejo tanto podcast por aí, mas, assim, cada abobrinha, meu irmão, que sai... Sem nexo, né? Sem nexo nenhum. Mas aqui, assim, pra quem ama a Bíblia, pra quem gosta de Bíblia, pra quem quer bagagem, conhecimento, pô, cara, hoje aqui tá... A mesa tá farta. Ainda a gente tem que... Tá? Porque o pastor Ilhas tem que deixar a palavra ainda. Aqui não é só pergunta e resposta, não. É isso aí. Tá? Ele tem que deixar a palavra pra gente aqui ainda. Viu? Mas a presença do pastor Esdras hoje foi de suma importância. Com certeza. Sabe? Assim, me fez pensar muita coisa, né? A gente reavaliar muitas coisas. Uhum. Porque eu costumo dizer que a gente aprende todo dia. Eu falo que carreira ministerial não é carreira militar. A carreira militar, um exemplo, você atingiu ali determinada patente. Ah, hoje eu sou um coronel do exército. Eu vou me acomodar em cima da minha patente. Eu já passei o que tinha que passar lá atrás, agora é hora de descansar. Mas falando eclesiasticamente, não tem descanso. Você pode chegar ao pastorado, meu irmão. Você vai continuar aprendendo. Perfeito. Você é um eterno aprendiz. Ninguém é bom o suficiente que não precisa aprender sempre alguma coisa, né? Então, assim, pra mim aqui tá sendo uma noite de aprendizado. Literalmente. Tá edificando o meu ministério. Tem um saudoso pastor Osvaldo, e ele dizia assim, ó, uma frase em latim: bis dici qui docet, quem ensina aprende duas vezes. Tá vendo? Gravou, né, mano? Boa, né? Gravou, né, mano? Porque a gente vive no meio de uma geração que quer se levantar para ensinar, mas não quer sentar para aprender. As pessoas têm repulsa com a teologia, têm repulsa com o estudo. Cara, faz um levantamento. Levanta um domingo de manhã, passa pelas igrejas, vê quantas igrejas estão abertas e quantas estão tendo escola dominical. E vê quantas pessoas tem lá dentro. Você vai encontrar anciões, mas tu não vai ver pregadores sentados lá. Raramente. Culto de ensino, vai lá. Você vai contar nos dedos, mas tu não vai ver pregador lá. Por quê? As pessoas elas chegaram num nível que elas acham que já sabem de tudo e não precisam de mais nada. E isso é grave. Porque se eu tenho uma pensão, eu vou querer dar a melhor comida pro meu cliente. Porque se eu começar a servir um tipo de comida com uma qualidade ruim, ele vai procurar outro restaurante para comer. Então, assim, não é só a forma que eu preparo, mas é os ingredientes que eu uso. Perfeito. Porque no dia da aula, se você foge do dia da aula, no dia da prova você não sabe como resolver as questões. Então a aula é fundamental, irmão. É onde você aprende. Você olha para Ló. Ló, quando Sodoma estava prestes a ser destruída e ele não sabia que a cidade seria sentenciada, você vai se deparar em Gênesis 19 com ele lá sentado na porta da cidade. O que dizer de alguém que caminhou ao lado de um homem que é uma das maiores referências de fé dentro da Bíblia, irmão? Falar de altar com Abraão é a mesma coisa que você falar de arroz e feijão, que a gente precisa se alimentar todo dia. E que Ló não conseguiu administrar os problemas de Sodoma espiritualmente? É porque na oportunidade que ele teve de se apartar do tio, ele fez as escolhas dele, automaticamente perdeu algumas aulas do seminário espiritual com Abraão, e no dia da prova ficou perguntando, como é que é essa questão mesmo? Então quem foge do dia da aula, irmão, no dia da prova não sabe o que vai responder. Meu pai amado. Perfeito. Antes dele já entrar na palavra, Sim. eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Meu amigo, quais são os problemas do crescimento? Rapaz,
Quando você está crescendo, você sente, você percebe, e eu não vou usar a anatomia do corpo aqui como exemplo, crescer dói, não. Deixa eu melhorar isso aqui. Quais cuidados tomar no processo de crescimento? Primeiro, não ficar vaidoso, porque você sente que você está crescendo, e aí você pode ficar... O crescimento é perceptível, né? Possa ser que você comece a querer ficar meio metidinho uma besta, né? Você precisa ter muito cuidado com isso. É você, irmão, mostrar sempre um caráter humilde. Não é você se vestir de uma coisa que você não é, mas é você estar vestido de fato de humildade, né? Nunca querer mostrar que você é o dono da razão, é o sabichão, que é detentor de todo o conhecimento, de toda a verdade. É basicamente isso, sabe? Não se perder, porque quando você está em ascensão e crescimento, você desfruta de momentos bons, e isso faz muitas pessoas se perderem também. Aí você já acha que não precisa mais fazer aquela receita que te levou àquele lugar, aquela receita que a gente chama de jejum, oração, leitura bíblica, sabe? Então, é o cuidado com o envaidecimento, sabe? É você não deixar a vaidade falar mais alto. É humildade sempre, pé no freio sempre, Aquela sabe? música Reatando a Amizade, do pastor Samuel Mariano, é um testemunho dele. Ele diz na pregação que nessa época ele viajava, e o quarto da oração, a leitura, ele já estava no automático. Aí teve um dia que Deus fechou as portas para ele, ninguém chamava ele nem para aniversário de boneca. Aí ele, Senhor, vou fazer um negócio de doido. Botou a cadeira, Deus, não batia nem uma brisa. Ele quer saber, eu tô dando a de menino aqui. Quando levantou, Deus falou com ele, senta, pega a caneta e anota. Aí ele aprendeu. Aí ele escreveu a música Reatando a Amizade. Ou seja, ele se tornou um pregador funcional. Isso. Mas ele já não tinha mais aquela... Porque senão daqui a pouco, isso aí eu não ouço não ouço qualquer um não. Sabe, tu é quem na fila do pão, irmão? Ou então você senta na igreja e fica avaliando a pregação ao invés de senti-la, né? Isso pô. Ele tá pregando ali, eu tô avaliando a performance dele. Isso. Mas não a forma que o Espírito Santo está usando ele, né? Porque tem gente que deixou de fluir para funcionar. Exatamente. Tem gente que flui. Tem gente que funciona. Quem funciona por algo, mas quem flui sem limite. Igual um relógio. Se você botar a pilha, ele funciona. Se tu tirar a pilha, ele para. Tem gente que só funciona à base de elogio, à base de tapinha no ombro, à base de bajulação. Mas quem flui, ele flui debaixo de elogio, flui debaixo da crítica, ele não para. Tu guarda as bombinhas aí no bolso, né? Tu guarda, né? As malvinas no bolso. Escuta essa. A pastora Ana Clara falou, para complementar o que o pastor tá passando pra gente aqui. Infelizmente, há pessoas que não sabem crescer de forma saudável e deixam a soberba sobressair. Eles têm o crescimento ministerial como um mérito e um troféu, e não como uma responsabilidade. Perfeito. Terrível, né, mano? Terrível. A gente tem que caminhar com a seguinte consciência, né? Eu sei de onde eu saí, para onde eu estou indo, mas eu nunca vou esquecer a minha essência nem as minhas raízes. Porque nada que acontecer daqui para frente pode alterar quem eu sou de verdade. Entendeu? Eu dou um exemplo de coisas que eu já vivi. Uma vez um cliente, poxa, eu posso te seguir no Instagram? Eu ainda não tinha um Instagram da barbearia. Aí eu falei, não, pode, vai lá. Ele me seguiu. Ele, caramba, tu tem 7 mil seguidores. Eu falei, tem. Aí, pô, maneiro. Eu falei, legal. É que pra mim isso não influencia em nada. Sim. Literalmente nada. Ele tomou um impacto assim, né? Poxa, eu pensei que ia abrir aqui, ia estar com 2.000 seguidores, 7 mil. Que ele teve, mas ele se mostrou assim, estar bem impressionado com o que ele viu. Mas assim, é legal? É maneiro, pô. Eu falo pra você, é legal, mas eu até esqueço que eu tenho. Sim. Eu até esqueço, porque isso não muda o que eu sou. Não é aquilo que te faz. Não, muda não. Falo pra tu, da mesma forma que eu tinha pouco e eu consegui, pode ir também.
A galera, cara, ela pode tanto te promover como te cancelar. Você só Verdade. pode se perder nesse negócio aí. Isso aí. O problema entendeu? é que as pessoas elas esquecem a grande questão você pode perceber. Eu tava hoje eu quero até deixar um abraço pro pastor Adriano Moretti da Gráfica Peniel. Você que quer fazer trabalho gráfico, é a melhor gráfica para você, Gráfica Peniel. Pastor Adriano, um abraço. Ele ministrou hoje sobre a minha vida, rapaz, na parte da tarde, antes de eu chegar aqui, que eu saí de lá, igual no dia que tu chegou aqui no podcast com a Rosana. Uhum. Tem ministração que as pessoas elas se permitem mesmo ser usado para tua vida, que te desconstrói todo. E eu tava falando para ele os momentos difíceis, né, que eu passei, como o diagnóstico do meu pai com câncer, foi uma coisa que me baqueou muito. Ele virou para mim e falou assim: a gente precisa conhecer Cristo. Ele falou para mim que o ano passado foi um ano muito difícil para ele, só para encurtar. E a esposa dele teve uma depressão e ele falou assim: eu estava no quarto um dia na madrugada lendo a Bíblia, falando: Senhor, eu te amo, tu és lindo, tu és tudo e tal. Jesus virou para ele e falou assim: você não me ama. Ele falou que revirou, começou: como eu não te amo, como eu não te amo. Ele falou assim: vai ler os evangelhos, porque eu vou me revelar para você. Aí ele disse que começou a ler a genealogia de Jesus. Jesus começou a se manifestar para ele ali. Ele falou: isso é só uma parte, mas tem muita coisa que você precisa saber. Sabe por quê? Nos níveis da vida, a gente precisa saber quem está nas posições corretas. Às vezes a gente fala: eu te amo, Jesus, mas ele é a tua última opção. Primeiro vem teu pai, tua esposa, tua mãe, teu filho, cachorro, papagaio, periquito. Top. Aí você fala: eu te amo. Não, tu não ama. Eu sou tua última opção. Como você ama como alguém que você trata como o resto? Meu Deus. Você não me ama. Então a gente precisa saber o nosso tipo de intimidade, nosso tipo de tratamento. Então isso me fez refletir muito, porque assim, independente de qualquer circunstância, seja ela qual for a situação, o meu nível de prioridade, Deus primeiro, sempre. Cristo é ter relacionamento, oração e adoração é relacionamento. Então, sem relacionamento, não tem como ter intimidade. Sem intimidade, não tem relacionamento. Perfeito. Então, são pontos que a gente precisa ter dentro da nossa vida para ter um crescimento saudável. E você vê quando as pessoas elas passam por essas etapas. Uhum. Exemplo vivo, o pastor Esdras está aqui. A gente tá aqui entrevistando ele. Você vê que ele está relatando com propriedade etapas que ele vivenciou, foi aprovado, outras ficou em recuperação, fez prova, foi aprovado e seguiu, porque a vida é assim. Exato. Porque quem é reprovado é porque alguém que já desistiu, parou. É alguém que teve todas as recuperações disponíveis, mas descartou todas elas. E tem gente que insiste naquilo que já foi reprovado. Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Uma coisa é você ser rejeitado pelo homem, uma coisa é Deus te rejeitar. Perfeito, mano. Então, Exato. assim, isso é muito, muito complicado. E para completar o que eu estava falando antes do senhor começar a falar agora, eu falo acerca do anonimato. Bom, eu carrego minhas experiências comigo, as coisas que eu defini, que eu aprendi. E uma coisa que eu achei muito legal foi o tempo que eu fiquei no anonimato, porque isso me deu bases, e bases bem sólidas, acerca do que é muitas coisas, sabe? Acerca do que é crescer, acerca do que é evidência, sabe? Me fez entender o ponto positivo e ponto negativo de tudo. Perfeito. Sabe? Então, eu digo hoje que não é que eu esteja preparado para crescer, mas se eu crescer em determinadas áreas, isso não vai influenciar o que eu sou. Se as tuas raízes estão bem fincadas. Cara, eu vou te falar de verdade, mano. A minha esposa me conhece melhor do que ninguém. Sabe? Ela sabe que eu não tenho vaidade com muita coisa. Literalmente nada. Eu não sou apegado a nada. Amém. Entendeu? Que bom, que bom. E é isso aí, tá? Entendeu? Agora pra gente correr pra finalização, o Isso aí. Esdras, ele vai deixar essa palavra pra gente aí, viu?
Amém. Para deixar a palavra para o nosso coração, Deixou uma para palavra nossos pra telespectadores aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, abra o entendimento aí. Vai ser uma palavra de reflexão. A gente vai encerrar com chave de ouro aí com essa palavra. Não sei o que você está passando, o que você está sentindo, ou o que você tem atravessado. Só que Deus sabe daquilo que você precisa. Pastor Esdras. Amém. De antemão, quero agradecer esse espaço aqui no podcast, para a gente poder contar um pouco da nossa experiência espiritual, ministerial, né? Claro que a gente não contou tudo, mas pontos específicos que eu tenho certeza que edificou a vida de muitos que assistiram esse podcast. Quero louvar a Deus pela vida do querido bispo. Não o conhecia, mas estou tendo a oportunidade de conhecê-lo. Foi um prazer enorme. Meu mano, profeta de Deus, evangelista Vinícius, sempre é uma honra. É um jovem, digamos assim, com um espírito humilde, né? Sempre gosta de ouvir, não tem frescura, nunca deixa o orgulho falar mais alto. E eu louvo a Deus por sua vida, meu amigo. Muito obrigado por esse convite. Ao Samuel, ao Eric, Deus abençoe a vida de vocês. E a palavra que eu deixaria, já que nós estamos tratando aqui sobre exemplo, testemunha e referência, Atos capítulo 3. Cada um dá aquilo que tem. Se eu tenho Jesus, eu dou Jesus. Se eu tenho unção, eu dou unção. Eu libero sobre a vida das pessoas, não é o que eu sou, mas é aquilo que eu carrego. Quando os apóstolos Pedro e João estavam subindo para a oração das 3 horas da tarde, passando pela porta chamada Formosa, existia um paralítico ali. E ele sempre pedia, desde quando ele nasceu, ele era posto àquela porta com a finalidade de receber esmolas. E uma vez mais, ele na posição de pedinte, Pedro e João decidem parar e declara sobre ele: olha para nós. Como dizer, não olha para mim, se eu carrego alguém que pode transformar a vida daquele que estava paralisado? E quando o paralítico olhou para a vida dos 2 apóstolos, ou para os olhos dos 2 apóstolos, ele disse: o que nós temos, nós vamos liberar sobre ti. Não vai ser o que tu quer, mas vai ser o que você precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. O testemunho de vida, aquilo que eles carregavam, fez com que aquele paralítico ficasse de pé. Que o nosso testemunho e aquilo que a gente carrega levante pessoas que estão paralíticas na fé. Que Deus abençoe a vida de todos. Glória a Deus, que palavra, hein? Isso aqui é pra encerrar com chave de ouro, né? Não, esquece. Diamante. Rubi, safira. Mano, eu tô muito feliz, mano. Assim, meu coração tá cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Eu quero fazer um agradecimento aqui a todos que participaram com a gente. Pastor Esdras, foi uma honra te receber aqui. Antes, meus ouvidos ouviam, né? Hoje meus olhos te veem. Amém. Então, assim, foi uma honra ter aqui essa noite de aprendizado, de crescimento. Quero agradecer a Deus pela vida do Samuel, do Estúdio Adorarte aqui, o Eric, que arrebentou nas fotos aí, como sempre. O Vini, que é meu parceiro de podcast aqui, do Metanoia Entre Amigos. A pastora tá mandando um abraço, tá? Falou muito bem preparado, pastor Esdras, e muito sábio nas palavras. Amém. Vocês arrasaram, foi muito top. Amém. Obrigado, minha pastora. Deus abençoe, viu? Foi uma noite de qualidade. Quero deixar um abraço aí para a equipe Prevenção, professor Paulo, todos os alunos aí da minha sala, da minha equipe, meus amigos de exercício, de trabalho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero deixar um abraço para todos os pastores da Convenção CIPIB, pastor Josemar, em breve o senhor vai estar aqui conosco, nosso segundo vice-presidente da convenção. Deixar um abraço para minha esposa, te amo muito. Minha sogra, minha tia, os filhotes que estão em casa acompanhando, deve estar vendo o jogo do Flamengo agora, né? É uma honra ter vocês aqui. Esses são meus agradecimentos.
Vini, tá com a palavra aí, meu. Fica à vontade. Só alegria, né, mano? Só alegria aí. A galera acompanhou, que participou, como eu não faço muita live mais no Instagram, 1 hora de live, cai, a gente volta de novo, né? Mas, cara, uma alegria. Orei por momentos como esse aqui, entendeu? Orei, Deus tem realizado. Eu acho legal a ideia de você montar a mesa e não pegar a mesa pronta, entendeu? Porque quando você monta a mesa, você dá valor a cada quebrada de cabeça que tu deu, a cada processo que tu enfrentou, a cada ferramenta que tu teve que pedir emprestado, cada ideia que tu teve que gerar, cada pensamento que tu teve de onde é melhor colocar. Então, assim, é muito legal essa ideia de pegar com alguém, fazer crescer e ter pessoas que estão participando dessa empreitada conosco, como o nosso amigo Pastor Esdras. Amém. É um cara que eu admiro de perto, de longe, no escuro e no claro, entendeu? É um cara sensacional para mim e tem nos acrescentado muito. Eu nunca vou esquecer. Eu tava na casa da minha tia, tinha acabado de sair do salão para ir para o almoço. Esse cara me manda um áudio de 1 minuto e pouco, quase 2. Mano, quando é áudio assim do nada, ventou. Deu ruim. O barraco desabou, o barco se perdeu. Mas era um áudio desse cara orando. Pô, mano, ele acessou minha alma orando, entendeu? E eu falei assim, cara, por mais pessoas com essa sensibilidade, com esse direcionamento, ele já era grande no meu conceito, ele cresceu mais ainda. Eu lembro desse dia, meus olhos marejam, porque foi muito espiritual, muito assertivo, muito direto. É um cara que tem um espírito de excelência, dá pra ver. Com certeza. E quem tem espírito de excelência admira quem tem espírito de excelência. Amém. Eu não tô aqui rasgando seda, não, porque Amém. é verdade. É verdade, é verdade. Então, que Deus ele te conserve, Amém. te abençoe, te prospere. Amém. Que Deus todos nos os cubra, aspectos. em nome de Jesus. Todos os aspectos, viu? Um exemplo de pregador, de pai, de amigo. Então, cara, é isso, viu? E a galera que tá aqui no Instagram, pô, o Luiz Henrique ficou, a Jaque participou, a Tatiane também participou, minha mãe participou pela live no Marina, né? no YouTube, minha mãe se formou em psicanálise agora, psicanálise. É isso, hein? Nojenta. Marina, um abraço, Deus abençoe. Entendeu? E é isso, cara. Eu acredito nesse podcast, eu acredito na sua vida, na vida do pastor. Amém. Eu acredito na abundância, no crescimento e no ampliamento de tudo. Então, tamo junto, galera. É isso aí. Vamos pra cima. Olha, eu acompanhava o pastor Esdras assim, através do Instagram. Eu até vi uma vez o senhor gravou um vídeo, o senhor tinha ganhado um livro, aí o senhor estava fazendo um agradecimento, Isso. né, ao pastor. Eu acompanhava, cheguei até a curtir lá, sempre acompanhei. Hoje faz parte do meu hall de pessoas assim que, poxa, nosso evento da convenção para pregar, vou lhe convidar. Amém, obrigado. A gente vai estar mais próximo, estreitar essa aliança. Sim, sim. Eu sou uma pessoa assim, de poucos amigos, mas os poucos que eu tenho são Verdadeiros, leais, né? São leais. Então assim, tô com meu irmão aqui, e assim, só dispenso comentários para falar. E assim, quando alguém acredita num projeto que Deus colocou no seu coração e soma contigo, não tem como dar errado. Verdade. A tendência é crescimento. Então, meu pastor, fica à vontade aí, faz os seus agradecimentos, tá em casa. Gratidão mais uma vez a vocês, a todos os telespectadores, aos amigos, né, que ficaram aí até esse horário. E a minha esposa também que está acompanhando, minha esposa amada, minha guerreira, que me apoia, nunca se opôs ao meu ministério, minha conselheira, parceira demais, acreditou em mim quando o meu ministério ainda era uniforme. Então louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, a Líbina, Rebeca. Estou mandando esse beijo, esse abraço para elas. Uma hora dessas elas estão dormindo, mas amanhã eu reproduzo o podcast para elas verem a parte que eu estou mandando um beijo, um abraço para elas. Deus abençoe. E eu quero profetizar que quando acabar esse podcast, os irmãos vão me levar para fazer um lanche especial. Que 1h30 de podcast não é fácil, né? Mistério.
Vai também, o Samuca disse que vai também. Eu já estou desfalecido. Eu acabei de trabalhar 12 horas, equivalente a 12 horas, 1h30 de podcast. No mínimo um Mac, né, pai? Forçando a mente aí, né? Meu Deus do céu. Mistério de Jeová. Mas aqui, pastor Iris abençoa a nossa vida com a oração pra gente encerrar. Exatamente, isso que eu ia pedir. Tu leu meu pensamento. Isso aí. Tu fala pra caramba também. Viu? Virou a pitonisa de Enhedor. Pronto. Vamos lá? Soberano Deus e eterno Pai, graça nós queremos te dar pela oportunidade, Senhor, de estarmos com os nossos irmãos nesse podcast, nesse projeto que primeiro nasceu no teu coração, depois foi implantado no coração dos teus filhos. Eu tenho certeza, Pai, que não só por causa da minha vinda aqui, mas através de muitos outros entrevistados, o Senhor vai invadir o campo da internet e vai conseguir alcançar os ouvidos de pessoas, aonde essas pessoas serão transformadas, edificadas e, quem sabe, serão salvas também pela ministração da sua palavra. Te rendemos glórias e graças, que o Senhor possa ser com cada ouvinte e telespectador desse podcast, que o Senhor guarde a vida deles, proteja-os e livra-os de todo e qualquer mal. Eu quero te apresentar, meu Pai, o estado do Rio de Janeiro, a criminalidade. Eu te peço, estende tuas fortes mãos e contém a ação do maligno, que o Senhor também possa trazer cura e libertação sobre todos aqueles que forem assistir esse podcast. Eu declaro uma palavra de vitória, uma palavra de mudança sobre a vida do teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Metanoia Entre Amigos. Voltamos na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 20 horas. E você é o nosso convidado especial. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Um abraço!